Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Mais Record TV. Muito bem, muito bem, muito bem. Para vocês que nos acompanham, nossos queridos Talkers, estamos no ar com o nosso 98 Talks para mais uma semana agora que termina com o saco do Papai Noel, uma semana de Natal. Sexta-feira é véspera de Natal, nós estaremos aqui firmes e fortes de hoje até quinta-feira. Sexta-feira não teremos talks para Varginha. Eu não sei se nós teremos talks para Belo Horizonte, mas eu vou perguntar já direto para ele, para quem manda, para quem dá a ordem nessa parada toda. Rodrigo Carneiro, boa noite para você. Nós teremos talks para Belo Horizonte na segunda-feira. Boa noite, boa semana. Excelente pergunta, Luiz Fernando Guimarães. Boa noite para você, para o nosso Guimarães, tá louco? Você me juntou com ela. É verdade, Luiz Fernando Rocha, que você está parecendo Luiz Fernando Guimarães, hoje eu confundi. Nosso queridíssimo, o homem, a lenha do mito, Paulo Leite, a nossa queridíssima audiência da 98, da Rede 98 e da nossa queridíssima TV Record. Estamos aí para o Norte, Sul e Zona da Mata, falando com muito prazer. Então, voltando na sua pergunta, eu não faço a menor ideia, mas a princípio a gente vai ter sim. Nós vamos combinar como é que a gente vai fazer, porque para a Rede Mais, para quem nos acompanha na Rede Mais Record TV, sexta-feira agora, e sexta-feira, dia 31, nós não teremos talk. Semana que vem a gente está planejando aí uma série de programas especiais, segunda, terça, quarta e quinta-feira, mas eu sei que na semana que vem não teremos talks nem para 98. Ao longo dessa semana a gente vai contando para vocês o que vai acontecer. Vocês nos esnobaram, né? Vocês quem? A Record, eu vi isso, mas tudo bem, tá perdoado. Não vai, né? Porque tem programação nacional. Na véspera de Natal e na véspera de Ano Novo, sempre tem programação nacional aqui, a gente não tem jornal nenhum à noite. Paulo Leite, boa noite para você. Como é que você está, meu querido? Boa noite, boa semana. Tô bem, tranquilo. Eu só fiquei surpreso agora em saber que 24, na noite de Natal, nós vamos trabalhar. A notícia do Rodrigo Carneiro é essa pra gente, mas vamos lá, vamos pensar como é que nós vamos fazer. Brincadeira, nós temos que trabalhar o dia que tiver que trabalhar, tem que trabalhar. Boa noite para você, Luiz, boa noite, Rodrigo, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Mais um dia de talks pronto para divergir, digredir ou concordar. Tudo vai depender do tempo do verbo e da notícia. Muito bem, hoje é 20 de dezembro de 2021, nós estamos no ar sempre com o oferecimento da nossa Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção. Para sua empresa você acessa distribuirhigiene.com.br. Na produção dessa correria está Victor Duarte. Você acompanha tudo pelo 98live.com.br e acompanha também no @RedeMaisHD da nossa Rede Mais Record TV, para mais de 200 municípios do estado. Se você quiser participar conosco, vá lá na aba chat do nosso site, 98live.com.br, ou pelo WhatsApp, o 31 99 316 9898. Se você conseguir participar pelo Twitter, porque o Twitter hoje, desde sábado, aliás, só se fala no assunto, ninguém vai conseguir ler se você escrever lá 98 Talks, mas você escreve lá, a gente vai tentar achar no meio da palavra Cruzeiro a palavra 98 Talks para a gente ler aqui também. É ou não é, Paulo? Bom, que depende do ponto de vista, cada um tem seu ponto de vista. Não tem ponto de vista, não. Isso é número. Cada um tem seu ponto de vista. Na verdade, eu acho que, é uma boa notícia. O que eu não consigo entender, e já que você tocou no assunto futebol, é uma coisa que eu gosto, eu não consigo entender por que é que o grupo que comanda ou comandava ou ainda faz parte da inteligência administrativa do Cruzeiro, permitiu que se roubasse durante tanto tempo e escancaradamente, para ter que chegar nessa situação de leiloar o clube, fazer um leilão do clube para investidores, porque não tinha outra alternativa e não conseguiria sanear as finanças do clube dentro do ambiente do clube. Eu não consigo entender onde estavam os conselheiros, os torcedores mais atentos, os que gostam do Cruzeiro, quando uma gangue foi fazer pilhagem dentro do Cruzeiro e passou despercebida dessa pilhagem que estava sendo feita. Infelizmente, isso é a pura dor de cotovelo, Paulo. Você sabe que isso é uma grande bobagem. Não é nesse programa aqui que a gente vai discutir isso, porque isso não é um programa de futebol, mas a gente fala de todos os assuntos aqui. Você sabe que isso é uma grande bobagem, que fizeram isso em quase todos os times brasileiros, e uns dão mais sorte, outros dão mais azar, uns
esse leilão é feito de forma oficial, em outros de forma extraoficial, mas está aí para todo mundo ver e, se Deus quiser, vai dar certo. Se não der também, vamos partir para outra. Nós todos somos bem fortes quando o assunto é futebol. Só Minas Gerais tem o triplete, como diz o Claré, a tríplice coroa, como diz você. Não, como diz você não diz nenhum dos dois. Ô, Rodrigo, por que você e Paulo estão de branco hoje? Vocês já estão preparados para o Réveillon? Vocês estão bonitinhos aí de branco? O que é isso? Hoje era o dia do branco, viu, Luiz? Eu sei que não lê assim as atas que a gente caminha, você é uma pessoa muito displicente, mas hoje era o dia do branco. A gente está tentando mostrar que a gente está tentando finalizar esse ano na paz e amor. A gente já teve muito ódio esse ano, né? Vamos botar fogo nesse programa aqui, que é o melhor que a gente faz. Foi um ano muito pesado, eu acho, sabe? Tá todo mundo cansado. Aqueles papinhos, né, Luiz? Para ver se a gente te convence, mas na realidade não é nada, não é uma coincidência, né, Paulo? É pura coincidência. Mas o que o ano foi pesado foi assim. Vamos parar de enrolação aqui, deixa eu trazer o recado da nossa... Luiz? Para todo mundo, não foi fácil para ninguém. Os 2 últimos anos, na verdade, né? Mas a gente vai de forma... Será que a gente vai sentir saudade desse ano um dia, Luiz? Será que as pessoas vão sentir falta desse ano? Alguém vai sentir falta, por exemplo? Não? De alguma forma, todo mundo cresceu, né? Quem não cresceu, infelizmente, não está aqui conosco. Ou então não quis crescer, né? Teve gente realmente que não cresceu, que é lamentável, mas eu acho que daqui nós tiramos boas lições, sim. Nós estamos fazendo uma coisa aqui nesse momento que é pioneira, ninguém faz um programa que junta rádio e TV. Nós vamos aos trancos e barrancos, mas estamos com honestidade fazendo isso aqui, que é uma coisa pioneira, é crescimento, a gente está aprendendo com isso. Vamos lá, acho que é importante. Parar de enrolar aqui, eu tenho que trazer a participação do nosso parceiro comercial para dizer para você que está em casa que cuidar da higiene e da desinfecção do seu negócio é essencial. Ninguém vai entrar no seu negócio, vai entrar em hospitais, clínicas, indústrias, hotéis, na sua casa, no seu comércio, na sua loja, se a limpeza não estiver em dia, e por isso você sabe já que pode contar com quem é especialista em produtos e soluções inovadoras, unindo alta performance e economia. Eu estou falando da Distribuir Higiene, que é uma indústria com distribuição em 7 estados brasileiros. Você pode acessar o distribuirhigiene.com.br. Dito isso, importante trazer para quem nos acompanha, que nós falamos disso, na verdade, já de alguma forma na sexta-feira, mas é um assunto que voltou hoje à pauta no estado. E o governador Romeu Zema apresentou o balanço da segurança pública em Minas Gerais em 2021. Nós falamos na sexta, mas esse balanço foi apresentado hoje. Os números são muito bons. Os dados que são oficiais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública mostram que teve uma redução no número de crimes violentos nos últimos 10 anos. Veja bem, nos últimos 10 anos, uma redução de 54% no número de crimes violentos no estado de Minas Gerais. Este ano, entre janeiro e novembro, a queda foi de 20,6%, 20,5% nas ocorrências em relação a esse mesmo período do ano passado. Então, vem tendo uma queda no número de crimes violentos e essa queda se acentuou do ano passado para cá. Em termos de números, são 8 mil crimes a menos registrados do ano passado para cá. Não quer dizer, Rodrigo e Paulo, que a gente vive numa sociedade menos violenta. Também não quer dizer que não haja aí uma subnotificação, que é uma preocupação que a Secretaria de Justiça e Segurança Pública sempre tem que ter. Mas é um número, e é um número oficial, que estava muito alto e que a gente conseguiu, no estado, pelo menos, viver uma pequena ou uma significativa, né? Pequena, que eu digo em números, são 8 mil, podia ser 30 mil a menos, mas uma redução de 20% nesses números é uma boa notícia, né? Ô Paulo, se me permite, eu acho que se deve a várias questões. Eu acho que a criminalidade ela não está atrelada simplesmente, e não aqui desmerecendo o trabalho da força de segurança e o trabalho da polícia, da inteligência, né, da polícia. Acho que isso é um fator que ajuda e contribui bastante, mas também na questão do desenvolvimento econômico. A gente teve aí um recorde de arrecadação, no sentido de trazer também novos investimentos, empregabilidade. É um estado que cresceu durante a pandemia, batendo alguns recordes nessa área, onde os setores, não só na capital, mas também no interior, tivemos várias indústrias vindo e abrindo postos de emprego e gerando aí oportunidades para as pessoas. Então isso contribui e muito. Eu acho que não adianta a gente... Eu tenho
muita preguiça dos discursos que falam que para você combater a segurança é você pôr uma polícia ostensiva, hostil e presente aí na rua. Isso é um fator que ajuda, sim, a minimizar naquele momento. Mas se você não tem aí uma oportunidade de trabalho, as pessoas ficam aí desempregadas, e não estou aqui também condenando os desempregados, não é todo mundo que toma essa atitude, mas a gente sabe que isso está envolvido, uma coisa está envolvida na outra, uma coisa acaba afetando bastante o trabalho e, assim, as pessoas elas ficam sem perspectiva e elas acabam agindo de uma forma inadequada, em algumas delas, a grande minoria, mas que é bem representativa na hora que a gente fala sobre índice, onde você vê um lugar, uma localidade que você tem ampla oferta de emprego, desenvolvimento econômico, a criminalidade ela é baixa. E onde você vê o contrário, você vê que ela aumenta. Então isso tem também uma relação. Não sei se você concorda comigo ou não, Paulo, mas eu acho que Minas Gerais ela brilhou nessas duas esferas e por isso que esse índice tende a cair cada vez mais se ela continuar nessa crescente. Só colocar um número nessa conversa aqui para ajudar o Paulo aí a trazer o comentário dele, coisa rápida. Eu falei de 54%, as pessoas cobram, mas quanto isso significa, né? Em 2012, de janeiro a novembro, foram 74.788 crimes violentos. Crimes violentos, gente, é roubo com emprego de violência, de arma, uma agressão, homicídio. Nem todo crime violento é um estupro seguido de morte, né? Mas também está lá. São crimes que atentam contra a idoneidade física da pessoa, né? A segurança física também da pessoa. Enfim, esse ano foram 33.802 registros. Então, 54% a menos. Eu acho que é significativo, sim. Aí eu vou deixar com que o Paulo responda a pergunta do Rodrigo. Paulo, fica à vontade. Eu acho que é um conjunto de fatores. Aqui tem uma coisa, idoneidade física, integridade, viu, gente? Pelo amor de Deus. Integridade física. Tem um conjunto de fatores. Tem um que me chama a atenção, que esse é um conjunto, é um fator prático. Eu, quando recebo visitas de pessoas de fora de Minas Gerais, de fora de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e já ouvi algumas vezes dizendo que aqui a gente tem, sim, uma sensação de maior segurança. Isso se nós compararmos com Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Recife. Nós temos, comparado com essas grandes capitais, as maiores do Brasil, de fora ficou Fortaleza, que também é muito violenta, nós temos aí quase que uma certeza absoluta de que somos menos violentos como capital e o Estado, em detrimento da própria política de segurança, ele também se revela um estado mais seguro para se viver. Alguns índices têm que ser observados. Eu acho que o primeiro deles é a ostensividade da polícia, sim. A polícia ostensiva, ela inibe a prática do crime. Você, sabendo que você está sendo filmado, você não rouba o produto da prateleira do supermercado. Ponto. Essa é a minha opinião sempre. Não, o cidadão ficou mais honesto? Não, o cidadão ficou mais vigiado. E mais vigiado, ele comete menos erros, comete menos crimes. Os crimes que eram cometidos tradicionalmente fora das barbas da polícia, violência doméstica, homicídios, esses crimes que eram cometidos fora das barbas da polícia, que fogem um pouco do controle ostensivo, eles passaram a ser imediatamente apurados e entregues à justiça com uma celeridade maior. Os procedimentos práticos e técnicos da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, começaram a ser mais ágeis. Informatização de boletins de ocorrência, conversa entre os órgãos de segurança pública, tudo isso favoreceu esse ambiente de segurança que nós temos. E um outro fator, o Rodrigo colocou, é um estado que se desenvolve acima da média do desenvolvimento dos outros estados, que gera mais empregos. Gerando mais empregos, óbvio, a mente desocupada é a oficina do diabo, não sou eu que estou falando isso, os antigos já diziam. Você tem ocupação, o diabo tem menos oficina para trabalhar, portanto, menos crimes para serem cometidos. Eu acho que é um conjunto de fatores, vem de uma política de segurança pública bem desenhada, de uma ação ostensiva, principalmente da Polícia Militar na rua, e de um estado de desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Tudo isso composto faz com que esses números sejam apresentados como números bastante interessantes para a gente ver.
Coisa interessante que pouca gente leva em conta quando vai fazer esse tipo de análise fria usando números, né? Junta tudo isso aí que o Paulo e o Rodrigo falaram, mas tem um outro fator também que é a sensação de segurança. Não adianta você divulgar números e a sensação de segurança não estar presente, né? Porque eu estou na rua, eu não estou com a planilha na mão fazendo essa conta, né? Eu estou vendo se eu tenho a sensação de que eu estou seguro. Sensação de segurança pode ser polícia na rua, pode ser, mas pode ser também rua mais iluminada, também pode ser menos bandido na rua, você ter a certeza de que tem programas, que tem projetos para tirar pessoas que estão entrando na criminalidade, sim, e políticas públicas principalmente. Né? Eu sempre falo isso aqui, eu fico impressionado como o Brasil negligenciou o tratamento para, por exemplo, o avanço do crack no país. As cracolândias foram pipocando e crescendo nas grandes capitais, nas grandes cidades, e o Brasil tentando tratar isso só como política de segurança. Custou enxergar que isso também tinha que ser uma política de saúde pública, uma coisa integrada. Estou falando que não tem que ter a segurança não, viu, gente? Mas eu estou dizendo que tem que ser feito de forma integrada. Agora, parece que, de alguma forma, mais especialmente os grandes municípios, estão começando a tratar isso de uma maneira menos só tira da rua e esconde dos olhos da imprensa, esconde dos olhos dos eleitores, né? E quando acontece o contrário, a visibilidade é ruim. Por exemplo, 2 vezes em São Paulo esse ano, a polícia entrando em confronto com pessoas viciadas e traficantes na Cracolândia. Belo Horizonte não tem isso, não tem esse tipo de confronto, né? É um bom sinal. É uma grande cidade do estado que sofre com isso, sempre teve a Cracolândia ali na região da Lagoinha, e que a gente tem visto esse problema regredir de uma forma progressiva, não é de agora, mas tem acontecido mais nos últimos anos, sem significar necessariamente confronto e tratar esse problema somente como um problema de segurança. Então, parece realmente algo bastante positivo. O governador falou hoje, nessa conversa e nessa divulgação, Paulo, o governador falou que nós estamos chegando no estado a uma taxa de homicídio ano inferior a 10 para cada 100 mil habitantes, que seria, segundo ele, um índice verificado em países desenvolvidos. Eu queria completar, você tocou num assunto que é um assunto que me incomoda muito com políticas públicas, né? Existem 2 políticas públicas que eu acho que elas devem ser, sim, intervencionistas. A política pública no combate à droga, ao consumo de drogas nas ruas, quando você está falando da drogadição exacerbada, quando você está falando, por exemplo, da fábrica de zumbis, que são os usuários de crack, quando você fala do morador de rua, que de maneira indigna fica jogado à rua. E existe, por trás dessas 2 políticas públicas, sempre uma visão idílica, purista, de proteção à liberdade do indivíduo. E isso incomoda e impede uma ação mais direta do poder público. Porque o gestor público, ele precisa de voto. E como ele precisa de voto, ele não pode ficar confrontando segmentos que lhes apoiam. Então você vai fazer uma ação mais radical, por exemplo, moradores de rua nas cidades grandes e médias de Minas Gerais. Vamos falar nossas cidades aqui, que tem crescido inclusive nas cidades médias de uma maneira assustadora. Eu estou assustado com algumas cidades médias que eu visito, que eu nunca tinha visto um morador de rua na proporção que eu estou vendo agora. Claro, tem uma miserabilidade crescente no país, mais pessoas abaixo da linha de pobreza, mas não existe política pública de contenção. E política pública de contenção é ônus do poder público municipal, caro amigo. Assim como combate a drogas, a drogadição pública, né, a esses grandes centros de distribuição da droga, particularmente o crack, que tem um componente de dependência química mais rápida, de uma discussão maior sobre isso, é preciso ter políticas definidas. Nós não podemos ficar fazendo política de lençol branco. Política de lençol branco não leva ao combate dessas 2 situações. Então você tocou no assunto que eu tenho muita preocupação e vejo poucas oportunidades da gente discutir isso e poucos gestores públicos abertos a essa discussão franca. Todos eles ou empurram para um ente e fala, resolve, ou não tocam nesse assunto. Muito bem. Rodrigo, olha só, tem um ouvinte nosso aqui da rádio, o Alexandre, ele está dizendo aqui o seguinte:
Aquela ação de colocar vans da polícia em locais estratégicos é sensacional. Antes ficávamos dependendo da sorte de passar alguma viatura, agora sabemos onde recorrer em caso de emergência. Ele disse que isso aumentou a sensação de segurança. É uma pena o horário que é reduzido, tinha que ser 24 horas. Eu não sei como é em Belo Horizonte. Se vocês souberem, pode nos dizer. Não, ficam até quase meia-noite aí. 11 horas da noite, eu quando venho para casa mais tarde. Isso é muito legal, né, Paulo? Porque a gente não vive em Belo Horizonte, hoje é algo comum de se ver e que dá realmente sensação, não só a sensação, como realmente você sabendo a quem recorrer, em qualquer circunstância, você facilmente consegue memorizar os pontos que elas estão sempre presentes e se dirigir o mais rápido possível para lá. Isso é muito legal mesmo, principalmente nas saídas da cidade, onde tinha muito tipo de assalto e eles iam para as BRs. Você tem quase que umas barreiras agora na saída das cidades com a presença da polícia lá permanentemente. Isso ajuda bastante, sim. Ele usa o exemplo da Avenida Senhora do Carmo, que é a avenida da rádio mesmo. Ele fala que era uma roleta russa antes da colocação dessas vans nos pontos estratégicos, e hoje parece que está diferente. Vocês que circulam por aí podem atestar. O Rodrigo já fez isso, né? Já testou que realmente dá uma sensação melhor de segurança. Não só as vans, viu, Luiz? As vans são em pontos estratégicos e fixos. Por exemplo, na Nossa Senhora do Carmo existe ali na saída ali para Uruguai, naquele trevo de entrada e saída do Uruguai, ali do outro lado da Nossa Senhora do Carmo, um ponto permanente. Na Praça da Savassi, um ponto permanente. Aqui no Santo Antônio, perto de onde moro, 2 pontos permanentes. E existe também aquelas viaturas menores, aqueles carros menores que ficam também em locais estratégicos. Isso faz com que o cara pense, é o que eu falei, você não deixa de roubar o produto no supermercado porque você ficou esperto, ou porque você ficou inteligente, ou porque você ficou honesto. Você não faz porque você está morrendo de medo da lente que está lá te filmando. Esse é que é o negócio, sabe? O ser humano tem esse desvio de caráter. Paulo, o que eu fico triste, assim, esse ano quebraram o vidro do meu carro, levaram minha mochila com tudo, eu até relatei aqui no Talks na época. E eu fui fazer ocorrência em uma dessas vans que a gente sabe, foi na região da Savassi, tinha lá o seu posto de apoio, no qual eu já sabia, então me dirigi imediatamente para ele, no qual fiz o meu boletim com muita rapidez e muita atenção e educação dos próprios policiais, com uma atenção e uma praticidade incrível. E eu perguntei para eles como é que funciona isso. Ele falou, olha, realmente é praticamente enxugar gelo, que o cara que faz isso, você vai levar ele para a delegacia, caso a gente o prenda, e ele não dorme na delegacia. Isso é um furto no qual ele sabe que ele vai estar impune. O cara não fica preso, não dorme na cadeia, não esquenta uma cela por conta desse tipo de furto. Então, e esse sentimento, ele é muito ruim, tanto para a vítima quanto para o próprio policial, que acaba gerando uma frustração de prender o mesmo elemento várias vezes na mesma semana. E ele começa quase que criar aí uma relação no qual ele perde o respeito até pela autoridade. Isso é muito triste dentro da nossa justiça, né? Dentro da Constituição, permitir que isso ocorra com uma frequência muito grande. Mas, de novo, como se resolve isso? Se resolve dando emprego, trabalhando na questão da economia e sendo mais rígido também com relação às questões constitucionais, que tentem, de alguma forma, no futuro próximo, mudar, adequá-la e aperfeiçoá-la para que essas pessoas não se sintam tão seguras de cometer o delito, no qual ela sabe que mal vai dormir na cadeia e que na manhã seguinte será solta. Então isso é muito triste. Isso é uma realidade não só do Brasil, tá, gente? Quem está acompanhando aí o que ocorre hoje na Califórnia, tem um amigo que eu sigo na rede social que é o Matt, ele relata e põe com vídeos e com um detalhe muito rico aí a realidade que está no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que as lojas que tinham na Rodeo Drive, que era a via mais chique, com as marcas de grife mais famosas do mundo, viraram praticamente umas cadeias. Elas hoje têm portas, porque as pessoas literalmente estavam entrando, subtraindo lá os produtos da forma como queria, jogavam dentro do carro e iam embora à luz do dia, com câmera, com todo mundo filmando, porque lá a polícia fazia esse trabalho de ir lá, prendia, soltava, então acabava que não era muito efetivo. As pessoas entenderam que isso é quase que um negócio, né? Então é muito triste. Tem que ser revisto. Uma coisa simplérrima, assim, para exemplificar, eu moro em casa, minha casa tem plantinhas, assim, plantadas na canteirinho da frente, rente ao muro. O povo tava roubando as plantas. Todo dia eu chegava, tinha uma planta a menos, assim. O povo arrancava pela raiz, né?
Aí eu falei com um rapaz que mexe com essas que planta, né, que é jardineiro, e falou, isso acontece em vários lugares aqui. Tem lugares que só se resolveu esse problema quando colocaram câmeras. Não precisa nem ser a câmera, pode ser até só a carcaça da câmera. Mas se o cara vê que tem uma câmera ali filmando, esse que é um sujeito que comete crimes de menor poder, né, ofensivo, a gente pode dizer assim, o cara não vai roubar. Eu não acho que polícia na rua... Mas a turma tá ficando sem vergonha, né, Luiz? O Paulo falou isso, eu te relatei agora com relação ao que está ocorrendo na Califórnia. As pessoas estão perdendo o pudor, o respeito. As pessoas estão numa cara de pau que dá gosto de ver. Simplesmente perderam o senso do ridículo, da vergonha, da moral, da ética. Elas não estão preocupadas, porque mesmo sendo filmadas, Luiz, mesmo sendo provadas, a pessoa vai para a delegacia, ela não passa uma noite lá, isso é muito ruim. Então precisa ser revisto também. Agora, como que se resolve também? Fazendo desenvolvimento econômico para poder gerar mais emprego àquela pessoa. Estou falando, gente, da minoria, tá? Mas para não parecer aqui que a gente está falando que o cara virou desempregado, ele automaticamente começa a cometer delito. Mas tem sim pessoas que vão por esse caminho, tem pessoas mais desesperadas que roubam comida para comer, e que é dificílimo essa realidade, é triste, uma realidade triste, mas a gente tem que saber colocar tudo na equação. Como combater isso? Desenvolvimento econômico, educação, e trazendo aí a oportunidade para todo mundo. Não tem outro caminho, porque senão haja prisão e celas para a gente conseguir colocar todo mundo lá. Não vai caber nunca, né? Não, sem dúvida. Mas eu estava levando até o meu comentário para um outro lado, eu fiz esse preâmbulo todo, porque eu queria dizer uma outra coisa que tem a ver também com o que vocês falaram aí, e tem a ver com o sentimento que as pessoas têm quando você conversa sobre isso que você falou, da sensação de impunidade. A pessoa achar que não vai acontecer nada com ela, por isso ela rouba. Meu filho teve o celular roubado, o menino foi levado para a delegacia e meu filho saiu depois. Isso realmente acontece. Saiu depois com o cara olhando para ele, rindo da cara dele e dizendo que tomou mesmo, e se ele bobear, tomava de novo. Porque ele pode, e o rapazinho disse que não podia ter. Mas pode ter roubado, só não pode ter conquistado. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Também, Luiz, desculpa eu tocar nessa pauta, porque eu gosto de fazer fumaça, né? Então, assim... vamos colocar aqui aquela polarização gostosa para as pessoas que estão nos ouvindo ficar com ódio nesse momento, e umas vão gostar, outras não vão gostar, mas é uma realidade que os governos de esquerda eles são muito mais conformados com essa realidade, né? Algumas pessoas, inclusive, já vieram a público defender o direito do ladrão, falando, inclusive, que existe uma poesia naquela pessoa que furta e cria-se aí quase que um anti-herói, né, e endeusa o mal feito, que é uma leitura de alguns personagens da esquerda, e já na direita o ladrão bom é ladrão morto, e que eles têm uma visão um pouco mais ríspida com relação ao combate do crime, no qual ela deve ser combatida de uma forma mais clara e mais veemente. E a população fica no meio, enquanto se trata de apenas populismo de um lado e populismo de outro, sem buscar uma solução de fato, a gente vai ficar sempre torcendo para o melhor discurso que nos agrada. Se temos uma visão um pouco mais poliana da vida, acreditando que todo mundo merece sua oportunidade, não sei o que não é real, e ao mesmo tempo se a gente tiver uma visão um pouco mais maquiavélica de os fins ficam os meios, vamos matar e vamos sangue por sangue, olho por olho, também não vai dar certo, a gente vai ficar realmente refém e não resolveremos absolutamente nada. Eu ficaria aí numa visão mais pragmática de desenvolvimento econômico, o que Minas Gerais fez, está aí a prova. É evidente que em qualquer lugar, na Suécia tem criminalidade, em qualquer país desenvolvido ainda vai existir um resíduo de criminalidade, mas a gente está vendo um bom exemplo de Minas Gerais, no qual ela despencou mediante o desenvolvimento econômico e um trabalho ostensivo da polícia. Então a soma dos dois é uma redução exponencial, né? 54%, literalmente exponencial, essa redução da criminalidade e na sensação de segurança também da população. Bom, Luiz, só para continuar nesse assunto, o que eu vejo, infelizmente o que eu vejo é porque essa forma, esse pensamento distorcido de certos segmentos da esquerda, hoje existe uma esquerda pragmática, hoje existe uma esquerda com uma visão muito mais prática do exercício do poder, assim como tem também na direita pessoas que têm maior maleabilidade, maior compreensão das razões e das necessidades sociais. Mas existe uma prática deturpada do conhecimento, da inteligência de certos setores da esquerda que fazem com que isso seja uma
uma marca que é negativa para o pensamento da esquerda, e é mesmo, porque alguns setores da esquerda que... Eu vou ser preso depois, Rodrigo, você me tira da cadeia, então. Vamos lá. Levo mais cigarro, eu garanto. O cigarro eu não fumo, depois tem outras coisas que eu... Na hora que a gente fica nervoso, a gente fuma. Mas vamos lá. Você pega, por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte. Vamos lá, vamos cutucar a onça com vara curta. A Prefeitura de Belo Horizonte tem alojado dentro dela, de há muito tempo, um pensamento retrógrado de esquerda nas políticas sociais, nas políticas públicas, e que faz disso uma troca, moeda de troca com o prefeito qualquer que esteja lá. Isso incomoda demais. Isso é preocupante. Porque é um processo de... com relação à vacina, com relação a outras questões. Na Prefeitura de Belo Horizonte, a esquerda atrasa a vida da Prefeitura em ações de política social, porque ficam presos a essas coisas, esse arquétipo do transformar o bandido num superstar, num personagem de novela e de ficção, em vez de um bandido na realidade. Eu acho só que vocês estão generalizando, tá? A solução é o equilíbrio, tanto um quanto o gente? outro. Acho que está rolando a generalização. Sinceramente, eu não acho que isso... É justamente o que a gente critica quando esquerda ou direita tomam posse de um discurso qualquer, né? O discurso de direitos humanos ele só pode ser da esquerda. Claro que não. O discurso mas é isso que acontece, austeridade só pode ser da direita. Claro que não. Não só deturpado, né, Luiz? Humano, mas também das minorias. Sim, mas eu acho que quando a gente fala isso, sinceramente, quando a gente fala isso, a gente está botando na mesma balança. Eu acho que isso é uma generalização. Eu não vejo por que a gente tem que reforçar esse discurso. É isso que eu estou dizendo. Não, o que eu acho é que quando é deturpado, tanto a esquerda quanto a direita, ele é prejudicial para o desenvolvimento de qualquer política pública. E eu acabei de dar 2 exemplos. A esquerda deturpa. Uma coisa que é séria, viu, Paulo? Que a apropriação dos discursos, tanto pela direita quanto pela esquerda, ela acaba sendo contra a causa. Ela não é a favor da causa, ela simplesmente tem um ideal político. A apropriação do discurso, seja ele de minoria, seja ele através dos direitos humanos, seja o discurso que for. Estou falando. Ele não agrega. E, na realidade, quando a gente vai combater algo que está errado, ele necessariamente precisa ser agregador. E quando você segrega, né, quando você simplesmente se coloca no ponto de eu me apropriei desse discurso, então você não pode, você coloca na política um ponto de vista antagônico ao outro, e não necessariamente ele é na vida real. Então, se a pessoa simplesmente ela pertence à direita, ela já é machista, homofóbica, ela é armamentista, ela é uma direita que tem uma visão capitalista, e a esquerda, ela se apropria das pautas das minorias, da homofobia, de todos os direitos sociais, nos quais eles também não resolveram nenhum desses problemas. Eles estão lá simplesmente tratando com um discurso 100% politizado, não em busca do entendimento e ao diálogo, porque a solução é o diálogo. Dos dois lados. Eu não acredito que existe uma visão que ela precisa ser apropriada por um lado ou pelo outro, ela precisa ser debatida pelos dois lados de forma a olhar a causa, o efeito, e não simplesmente o lado político da moeda. Agora, é mais fácil você manipular uma população quando você se apropria de algo, porque você vai apontar o dedo para o outro e vai dizer que aquela pessoa é XPTO, é fascista, é genocida, o outro lado lá é mortadela, é corrupto, é vitimista. Então você consegue criar adjetivos ofensivos para ambos os lados e ao mesmo tempo se apropriar de bandeiras no qual as pessoas se conectam a ela. Isso é uma leitura política superficial do populismo, é sensacionalismo. Então as pessoas se apropriam de forma, na minha visão, até egoístas e maquiavélicas desses temas, que são realmente necessários serem debatidos e dialogados. Só que eles não estão abertos nem ao debate, muito menos ao diálogo. Então, não querem resolver, eles querem simplesmente, quanto mais isso for realidade no Brasil, melhor para eles. Então, eles até amplificam aquilo em alguns momentos, ou até mesmo menosprezam as outras pessoas que tentam dialogar em outro. Então, quando uma pessoa de direita quer falar sobre direitos humanos, ela é vista como uma pessoa que não tem a propriedade daquele tema.
e vice-versa, na pauta econômica, enfim. É complexo, cara. É um país ainda imaturo politicamente e que precisa primeiro olhar para si e ver como como eles nos manipulam, como eles se apropriam de temas que eles também não resolvem, para que também acabe essa hipocrisia. Só vai resolver o dia que a população acordar de fato e não simplesmente de forma conveniente. Mas deixa eu só insistir num tema que eu acho vocês eu não estou discordando de vocês, eu estou dizendo que é proposital. Essa ação, ela é proposital. A ação da direita negacionista no governo Bolsonaro é proposital. A ação da esquerda desvirtuando políticas sociais no governo Calil é proposital. Não é esse, é proposital, é feito com plena consciência. A direita negacionista e a esquerda perfumaria, desculpa tratar dessa forma, eles fazem isso de maneira proposital. Eles querem fazer disso a prevalência da sua opinião. Por isso que a gente não pode aceitar e permitir. Porque falam só para o próprio público. Exatamente. No próprio aquário o tempo todo. Você aprofunda de bolhas, né, Luiz? A necessidade é essa. Você cria aí um rótulo para menosprezar e desprezar o seu oponente e se apropria de causas para você enriquecer o seu discurso e ser percebido pela sua bolha. Isso é ridículo, cara. Quando eu vejo uma pessoa, às vezes, me rotulando pelo fato de eu ser uma pessoa liberal, anarco-liberal, vou falar até assim, ele é bolsominho, ele é genocida, ele é uma pessoa... Cara, vai me desculpar, eu acho que eu já fiz muito mais coisa voltado para o lado social, de fato, eu, Rodrigo, do que 99% das pessoas que me criticam pelo fato de eu ser liberal. Mas eu não vou ficar propagandeando os meus feitos, porque eu faço isso de acordo com a minha conveniência. E é muito fácil você rotular uma pessoa para diminuir ela. É prova cabal da sua ignorância. Então, para a gente não ficar nesse rótulo, a gente está aqui discutindo um tema no qual eles são maléficos para a nossa democracia. Infelizmente, não é só no Brasil, isso é o mundo inteiro. A gente viu isso ocorrendo nos Estados Unidos, a gente viu agora no Chile, a eleição que houve lá, super polarizada, que ganhou um extremista de esquerda, que estava concorrendo com quem? Com um extremista de direita. Resumindo, em qualquer uma das situações que o Chile fosse cair, ele sairia mal, porque não tem diálogo, o extremo não dialoga. Deixa eu só te corrigir. Então, eu estou falando daquela pessoa moderada que tem a capacidade de absorver uma visão antagônica e ser apropriada daquilo que vale, e não simplesmente desconsiderar e invalidar tudo aquilo que é dito por uma pessoa que tem um olhar diferente do seu. É chato pra caramba. Olha, só para completar, no Chile o Boric ganhou, mas o De Castro, lá da direita, fez questão de cumprimentá-lo e ir ao seu escritório de campanha e pedir aos seus correligionários que reconheçam ele como novo presidente do Chile. E hoje o atual presidente do Chile, Sebastián Piñera, estava lendo isso agora, que chamou o candidato vencedor, que é de esquerda, que é oposição a ele, para uma conversa em níveis civilizados para a passagem de bastão de uma gestão a outra. Então, é bom a gente separar as coisas. Existem esquerdas e direitas pragmáticas e inteligentes que são capazes de transformar o mundo através do seu pensamento. E existem idiotas polarizados que também não querem transformar porcaria nenhuma, e a gente está vendo um monte de gente assim. Um belo exemplo é Portugal, Paulo. A gente tem lá um governo socialista que fez um trabalho de desenvolvimento econômico absurdamente bacana, uma pauta que não era propriedade da visão esquerda, e eles simplesmente se aperfeiçoaram a sua visão e trouxeram aí um jeito que o país ele está a léguas dos outros países emergentes da União Europeia que haviam caído naquela crise, como Grécia, Espanha, e Portugal vem voando com uma pauta há muito tempo já, não é de agora, para uma visão super bacana e desenvolvimentista. Agora, existe diálogo dos dois lados também. Então, o importante, na minha visão, é a gente saber... Cara, é difícil falar isso hoje no Brasil, que vão acabar falando que eu estou indo para a terceira via. Mas seja a via que for, eu odeio a primeira, segunda ou terceira via, tem que aprender a dialogar. Ninguém aguenta mais essa polarização, porque é uma conversa de quinta série de todos os lados, cara. Um faz demérito 100% do que o outro fez, e o outro a mesma coisa. Fica parecendo que o público tem problema mental, não tem capacidade de abstrair nenhum tipo de informação clara e concisa do que está acontecendo na vida deles. Tem coisas positivas e negativas, como todos os governos tiveram. Agora, vamos falar de um negócio aqui, então, populismo, né, Luiz? Vamos falar de um negócio que para mim expressa muito essa falta de diálogo, só para a gente passar para outra pauta, porque a gente já agarrou bem nessa aí, só para a gente ter um outro assunto para a gente debater aqui, para fazer uma fumacinha.
Na sexta-feira, a Justiça Federal tinha acatado um pedido do Ministério Público Federal e concedido liminar, afastando das funções a presidente do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a Larissa Rodrigues Peixoto Dutra. Hoje, essa mesma Justiça Federal do Rio acatou um pedido de suspensão da liminar feito pela Advocacia Geral da União, devolveu a Larissa Dutra ao cargo dela. Essa é a mais nova confusão aí, gente, envolvendo o governo federal e as instituições da República. Eu vou explicar por que aconteceu essa confusão. Na minha modesta opinião, que é o que eu estou dizendo aqui, por falta de diálogo, né? Falta de conversa. Quarta-feira passada, o presidente Jair Bolsonaro tinha admitido em um discurso para empresários de São Paulo que ele demitiu funcionários do IPHAN que embargaram uma obra da loja de departamentos Avan. E essa paralisação da obra aconteceu em 2019. Então, isso tudo aconteceu lá atrás. Ele admitiu isso agora, quarta-feira. Na sexta, a Justiça pediu para demitir ou para suspender os direitos da presidente do IPHAN, tirá-la do cargo, até que se avalie essa história toda. Na suspensão dessa liminar que devolveu Larissa ao cargo dela, o desembargador disse que isso poderia causar prejuízos administrativos para o órgão. Enfim, essa moça tomou posse do IPHAN em junho do ano passado, já havia um pedido anterior de afastamento dela feito na Justiça Federal por pessoas ligadas ao setor, um ex-ministro da Cultura, dizendo que ela não teria condições técnicas de comandar essa autarquia. No local da obra da Avan, que foi embargada em 2019, tinham sido encontrados aí alguns achados arqueológicos pela construtora que estava fazendo a obra. A própria construtora avisou o IPHAN que paralisou a obra por algum tempo, até que o presidente da Avan desse um chilique em rede social e isso fizesse com que o presidente demitisse funcionários da Avan, segundo o próprio presidente, foi ele que disse isso, e ele classificou esses achados arqueológicos como cocô petrificado de índio e pedaço de azulejo. Enfim, não é possível que o presidente não saiba que ele não pode interferir no órgão público para favorecer uma obra comercial, né? E, por outro lado, não é possível que os técnicos que estão lá dentro não consigam conversar e deixar claras quais são as suas verdadeiras e reais intenções quando acontece esse tipo de embargo, que não é de agora que existe, sempre aconteceu. A ex-presidente do IPHAN reclamou em uma rede social quando ela foi demitida, que acontece no Brasil essa contraposição de achar que o trabalho de um instituto que preserva a cultura, a história do país, que é o caso do IPHAN, que tenta fazer isso, ele necessariamente tem que ser um trabalho de oposição ao crescimento econômico. E é sobre isso que eu quero ouvir vocês. Tem necessariamente que ser um trabalho de oposição ao crescimento econômico? Não. Não, e evidentemente que não. O desenvolvimento econômico, ele aderiu ao desenvolvimento econômico um outro adjetivo, sustentável. Desenvolvimento econômico sustentável. Há sustentabilidade naquilo que está sendo feito? O que eu não consigo entender são duas coisas. Primeiro, vamos começar da origem da questão. A gente tem percebido durante algum tempo que órgãos ambientais, o IPHAN, tem agido, os técnicos têm agido muito no sentido de impedir qualquer atividade desenvolvimentista por serem antagônicos à lógica desenvolvimentista. Não estou afirmando que seja esse o caso da Avan, estou dizendo que esse é uma prática recorrente no país. No caso da Avan, tem algumas questões que têm que ser levantadas. Eu vou começar pela mais evidente de todas elas. Se o IPHAN impediu a obra, deveria ter feito a defesa do processo de impedimento e não simplesmente embargar como foi feito pelos técnicos do IPHAN, que foi o que mais veio à tona, o que mais causou esperneio do Luciano Hang. Segunda questão, é preciso entender que essa senhora que está lá no IPHAN, ela é indicada direta do presidente Bolsonaro e que ela tem uma deformação de currículo para estar onde está. Ela é formada em hotelaria e o IPHAN é muito mais ligado a fatos arqueológicos, geológicos, arquitetônicos. Então, ela é um peixe fora d'água onde ela está. Ela é um absoluto peixe fora d'água onde ela está. Agora, o presidente não pode interferir na derrubada de empregados, de funcionários públicos que negaram um pedido ao seu amigo correligionário.
Falta ao presidente Bolsonaro, nessas horas, um pouco mais de lucidez como presidente. Chama para dentro do palácio, resolve lá dentro e não torna isso público. Porque quando torna isso público é uma confusão, porra. O problema, Luiz, é que essa pauta ela é super contaminada aqui no Brasil, né? Não só do IPHAN, mas a pauta do meio ambiente, todo aquilo que tem a ver com liberação técnica e que envolve aí ou o meio ambiente ou a questão de zonas arqueológicas e que tem um interesse óbvio, naturalmente, da população maior sobre isso, que existem as regras, que existem aí os regulamentos que essas agências acabam trazendo aí algum tipo de burocracia que é necessário. Mas é a dose do remédio e do veneno. Você tem que saber até onde aquilo é adequado e até onde aquilo também é politizado. Existem aí, a gente não vai ser hipócrita de falar, qualquer um que já tentou empreender no Brasil sabe que tem muita gente vendendo dificuldade para você pagar facilidade. Então, elas acabam criando problemas onde não existem, acabam criando situações nos quais poderiam ser remediadas com outras soluções mais simples, mas aí simplesmente não tem uma clareza muito... não é muito claro nessas questões da forma como os empreendimentos são embargados, mas eu não estou falando que é o caso, eu não estou aqui defendendo de forma alguma a construção da loja do Luciano Hang ou nem esse caso... Isso é só um exemplo também, né, Rodrigo? É um exemplo, exato. Um exemplo que levou a esse ponto agora, porque a gente às vezes personaliza, né, e não é o único empresário que reclama, né? E essa pessoa que hoje está na presidência do IPHAN foi, como bem o Paulo disse, indicada pelo próprio presidente. Se você segui-la na rede social, como eu fiz, você vai ver que ela tem inúmeros posts pró o governo, tem post com o Tarcísio, tem post com o próprio Bolsonaro, fazendo algumas menções a ele. E isso acaba trazendo desconforto para uma pauta que eu falo demais. O presidente ele cria uma guerra onde não precisa. Ele entra em pautas que não competem a ele. Eu lembro das coisas mais bizarras ele discutindo sobre o jet ski e as carteiras para aquelas pessoas que iam andar de alugar jet ski ou não na praia, no Brasil, por conta de um acidente. Cara, eu acho que é uma pauta importante, mas não é para o presidente cuidar. Se você não tem capacidade de delegar essas pautas às pessoas que você submeteu, aos ministros, aos secretários, às pessoas que são adequadas a tratarem disso, você nunca vai liderar um país do tamanho do Brasil. Não estamos falando aqui de uma Argentina, de uma Micronésia, a gente está falando simplesmente de um país com tamanho continental. E a pauta do IPHAN é uma pauta importante, mas que ela deve ser delegada também à sua pasta devida, e não simplesmente ao presidente, né, se atentar a discutir esse tema. Fica parecendo aquele papo, eu falo isso muito, Bolsonaro ele cria guerra que não precisa, ele fica parecendo aquele síndrome de pequeno poder, sabe, querendo mostrar serviço e se coloca de uma forma muito desapropriada, muito inadequada, o diminui, ele mesmo faz isso, não é necessário as pessoas que fazem oposição a ele acaba levando isso para ele mesmo, criando uma guerra no qual ela é muito pequena, perto dos problemas que o país está passando. Então, isso que me chama mais atenção do que o caso em si do IPHAN. Aqui no Brasil, o rabo abana o cachorro. É impressionante isso. Não faz o menor sentido, mas só acontece. Uma coisa importantíssima aí. A gente está caminhando para o finalzinho do programa, uma coisa muito importante. Você tocou no ponto que eu provoquei para que vocês tocassem mesmo. Essa coisa da pauta contaminada, né? Da conversa que é contaminada o tempo todo. Você nunca sabe exatamente o que está acontecendo, porque as pessoas falam de acordo com o que elas acreditam ideologicamente, não de acordo com o que é prática. Esse ano eu vi notícias de que a verba do IPHAN esse ano era a menor verba em 10 anos. Só que se você fizer uma busca e procurar por notícias anteriores, você vai ver, por exemplo, que o PAC das Cidades previa em 2017 um orçamento de 250 milhões de reais, só que ele cortou 61% do total, ficou com um orçamento de pouco mais de 100 milhões de reais em 2017, mas não recebeu nem 20 milhões, porque 40 milhões desse dinheiro foi direcionado para pagamento de processos judiciais do IPHAN, como esse, inclusive, da própria Avan, que a gente citou no exemplo, e o resto do dinheiro simplesmente não foi repassado. Isso em 2017. O orçamento desse ano, que era 26 milhões de reais, não é exatamente o menor em 10 anos. Em 2018, o próprio Congresso tirou um total de 43 milhões de reais do IPHAN para direcionar para outras áreas. Na época, a pessoa que era presidente do IPHAN, que é a Kátia Borgia,
Boja, que foi demitida pelo Bolsonaro para colocar essa moça Larissa lá, ela disse, na época, ela deu declarações para a imprensa dizendo que faltava concurso público para o órgão. Em 80 anos ele tinha tido 2 concursos públicos e que naquela época, em 2018, quer dizer, antes da 2017 para 2018, havia 516 cargos vagos no IPHAM. Então isso já acontece há muito tempo e o pessoal está vendendo a imagem de que é só agora. O governo fez uma bobagem e o presidente fez uma besteira em admitir essa demissão para atender a um interesse pessoal? Fez. Só que se a gente não colocar essa conversa como algo que acontece há muito tempo, nunca vai se resolver, porque aí no próximo ano vem um governo diferente, de viés ideológico diferente, aí todo mundo fica caladinho. Sabe onde aconteceu isso? No Estado, com a história dos professores. Fizeram uma greve violenta contra o então governador Antônio Anastasia e passaram 4 anos de Pimentel fingindo que estava tudo bem. Até hoje, os professores não recebem o piso salarial no Estado. Por quê? A pauta é contaminada ideologicamente. E continuam agindo da mesma forma os professores. Mas aí entra os benditos sindicatos, né, Luiz? Aí entra os sindicatos professores, que também é 100% politizado, com a ideologia e com a conveniência que lhe convém, e a gente vê exatamente o resultado disso. Então, que pena dos professores que possuem um sindicato como esse. E falo isso com a boca cheia, cara, porque a gente está cansado de ver a mesma coisa se repetindo. E a gente não vai ficar livre disso tão cedo, enquanto as coisas realmente não mudaram. Os sindicatos realmente, eles acabam tratando de uma forma conveniente, politizada, aquilo que assim, é mais escancarado do que tudo. Tem 30 segundos? Não. O programa hoje passou rapidinho. Você tem 10 segundos. 10 segundos. Primeiro, os sindicatos não são politizados, eles são braços de operação política, e isso é muito pior do que ser politizado. Politizados todos nós devemos ser. Segundo, o presidente Bolsonaro teria que ter alguém para fazer media training com ele. Media training no sentido da função que ele exerce. Ou seja, ele ia dizer que era um mimimi. Não ficar gerando esse monte de factóides que ele gera. E muito bem, e assim a gente termina o nosso 98 Talks dessa segunda-feira. Rodrigo Carneiro, obrigado pela companhia. Paulo Leite também, você que nos acompanha de casa, seja pela 98 ou pela Rede Mais, obrigado pela companhia. Amanhã, às 7h, nós estamos de volta com o nosso 98 Talks. Até lá. Termina aqui 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.